Olá, meu querido internauta, sou o professor Adriano. Estamos aqui para falar de um tema muito atual, que são os 20 anos do Plano Real. Estamos aqui ao vivo do estudo da FP Farias Brito. Nesse programa muito importante, tivemos a participação do amigo João Saraiva e também do professor David Sampaio. Bom, a gente vai falar o seguinte. Nós vamos lembrar que esse plano foi um plano muito bem sucedido, já que ele conseguiu, na verdade, o que? Domar o dragão da inflação. Só que a gente vai falar um pouquinho da conjuntura anterior e vamos, mais importante é falar da macroeconomia atual do nosso país. Bem, bom, vamos lembrar o seguinte. Vamos lembrar que o Brasil viveu um período muito importante com o nome de milagre econômico brasileiro. Esse período ele foi de 68 até 73. O Brasil ele cresceu como nenhum outro país cresceu em tão pouco tempo, que nós passamos da 47ª economia mundial e chegamos a ser a 8ª economia mundial. Crescemos num ritmo, à época, de cerca de 11% ao ano. A essa época tivemos a expansão da atividade industrial, a expansão do consumo, a expansão dos salários, mas é bom que a gente venha lembrar também que houve a concentração da renda em nosso país, o que levou até o ministro da Fazenda, Delfim Neto, a cunhar aquela célebre frase: vamos fazer o bolo crescer para depois dividir em fatias, coisa que não ocorreu. O nosso país cresceu, porém sem desenvolvimento. É bom que a gente saiba também que um fato externo pôs fim a esse ciclo glorioso de crescimento. Isso porque, em 73, um conflito no Oriente Médio, que foi o conflito do Yom Kippur, o dia do perdão, fez com que, posteriormente, a OPEP reduzisse a oferta de petróleo e atingisse mortalmente o nosso país, porque, naquela época, nos anos 70, o nosso Brasil ele só produzia cerca de 14% do petróleo que necessitava. Então, sem petróleo, sem energia, o Brasil chega no Brasil ao fim esse ritmo de crescimento tão impressionante que foi o milagre econômico brasileiro, perfeito? Bom, é bom lembrar também que nesse momento essa crise ela se espalha para o mundo todo e o que ocorre? Ocorre que o FED, que é o Federal Reserve, o Banco Central Americano, elevou a taxa de juros nos Estados Unidos e o capital que havia em nosso país, ele acorreu para os Estados Unidos e com isso toda a chamada América Latina, o Brasil inclusive, entra numa época de recessão econômica que foi chamada de década perdida. Se o nosso aluno verificar aqui o que aconteceu, se nosso aluno verificar o que foi exatamente essa década perdida, foi uma época marcada pela hiperinflação. Você tem ideia, há alguns anos, a inflação ela chegou a ser 1.000, 1.500, 1.600% e chegou a 85 a ser praticamente 3.000% ao ano, a chamada hiperinflação. Foi uma época também marcada pela recessão econômica. O Brasil, que na década de ouro do seu crescimento, ele cresceu cerca de 11%, agora ele tinha crescimentos pífios. Uma recessão ocorre quando um país, por 2 trimestres, não apresenta crescimento econômico. Além disso, a gente pode falar também a estagnação. O Brasil estagnou seu crescimento e com o aumento da inflação, que foi a já falada hiperinflação. Outra coisa que nós podemos citar foi a imigração. Até então, o nosso país era um país de forte imigração. Ele passou a ser um país de emigração, uma vez que mais de 1 milhão de pessoas deixam o nosso país e acorrem para outras nações. A gente pode falar que dessa época temos os decassegues, aqueles que saem do Brasil para o Japão, 350 mil pessoas fazem essa corrente migratória. A gente pode falar também os brasiguaios, aqueles que saem do Brasil para o Paraguai. E tivemos também os brazucas, aqueles que saíram do Brasil para países como hoje da União Europeia e também os Estados Unidos. E vamos lembrar que dessa época também tivemos a moratória. Por 3 vezes na década de 80, o nosso país deixa de pagar os juros aos bancos credores e decretamos a moratória. Bom, então vários planos econômicos foram feitos a partir de então, como o Plano Cruzado 1, Cruzado 2, o Plano Bresser, o Plano Verão e o Plano Collor 1 e 2 para tentar acabar com a hiperinflação. Mas foi exatamente o Plano Real, que ele foi a época do governo Itamar Franco, em 94, aquele que conseguiu lograr êxito. Esse plano, ele na verdade, ele foi feito, só vamos visualizar aqui, a partir de quê? Da criação da URV, dessa unidade que indexava e corrigia automaticamente salários e preços em nosso país. Com esse plano, o principal objetivo foi, na verdade, o quê? Domar a já falada hiperinflação e o nosso país, na verdade, conseguiu fazer isso. Uma vez que passado 20 anos de Plano Real, esse plano já experimentou crises mundiais várias. A gente pode lembrar a crise do México em 95, que provocou o chamado efeito tequila, onde as bolsas caem em sequência pelo mundo inteiro.
A gente pode lembrar em 97, 98, a crise das bolsas asiáticas. Podemos lembrar até mesmo a crise que o nosso país passou em 99, onde tivemos que pedir empréstimos, no caso do FMI, de 40 bilhões para sair daquela condição econômica que estávamos naquele momento. Esse plano já passou por todas essas crises, passou também pela crise atual, que começou em 2008 nos Estados Unidos e se agravou na União Europeia em 2010. E esse plano ele conseguiu, de fato, não só, na verdade, acabar com a hiperinflação, mas aumentar também o poder de compra da massa trabalhadora. A gente pode lembrar que quando esse plano foi, na verdade, criado, o salário mínimo custava em torno de R$ 64. Hoje, esse salário ele já chega a R$ 724. Aquela época, quando foi criado, em 94, com o salário mínimo da época, você, na verdade, comprava apenas, não dava sequer nem para comprar uma cesta básica. Hoje, com o salário atual, nós já podemos comprar mais de 2 cestas básicas. Mas é claro também que a hiperinflação não existe mais, mas a inflação ainda persiste. Tanto é que ela vem, desde então, corroendo o poder de compra desse salário. Uma nota de R$ 100, assim, a título de ilustração, hoje ela só valeria cerca de 22, porque de lá para cá a inflação ela foi carcomendo, foi corroendo o poder de compra desse salário, perfeito? Bom, agora o que mais importante do que saber do que foi, na verdade, o Plano Real, que além de ter criado, né, a URV, a questão da âncora cambial que foi feito ao atrelar o dólar exatamente ao nosso real, o programa de austeridade financeira, austeridade fiscal e privatização, o mais importante é saber exatamente o momento atual da nossa economia. Esse sim é um assunto que nós vamos falar a partir de agora. Bom, a gente vai lembrar que agora exatamente o PIB do Brasil, PIB esse que foi o PIB 2013, ele chegou à condição agora de 4,7 trilhões de reais. Somos a 7ª maior economia do mundo, com viés de nos transformarmos exatamente em que? Na 6ª economia, ao passarmos do PIB do Reino Unido. É bom que a gente lembre também que desde 2001, o Banco Americano de Investimento Goldman Sachs, ele fez uma projeção para a economia mundial a partir de 2020 e percebeu que muitos países que hoje são emergentes, como o Brasil, a Rússia, a Índia, a África do Sul, em particular a China, vão estar no comando da economia global. É esperado que, se o Brasil hoje é a 7ª economia, ele pode ser a 6ª economia, a depender do PIB do Reino Unido, nós poderemos, se a previsão do banco americano Goldman Sachs se concretizar, passarmos a ser a 5ª maior economia de todas. É bom que a gente saiba que o PIB do ano passado ele teve um crescimento de 2,3% em relação ao PIB de 2012. E é bom que a gente também separe os setores mais importantes desse PIB. O nosso aluno ele pode perceber aqui, pelo slide que está colocado aqui, que o principal setor da economia é o setor de serviço, que chegou hoje quase a 70%. Exatamente foi o consumo das famílias, puxado pela ascensão dessa nova classe média, que fez com que esse PIB, em grande parte, pudesse subir. A gente sabe que hoje a classe média, que é chamada classe C, ela responde por 53% de toda a população. A gente pode até falar um pouco mais disso, né? Já que esse é um fenômeno natural do nosso país, esse crescimento da classe, que é a classe média. Hoje nós temos cerca de 23% da população que faz parte da classe A, da classe B. A gente tem cerca de 22% da classe, que é a classe C e classe D, mas na verdade é a classe média, com 53% a classe que realmente forma o nosso país, perfeito? Bom, a gente pode falar também aqui que uma coisa interessante é que o PIB industrial ele cai, infelizmente, ano após ano. Se na época de JK, na época do milagre brasileiro, o PIB oriundo da indústria era o setor mais importante, né, para o nosso país, hoje infelizmente não. O nosso país hoje passa por um processo chamado de desindustrialização, a alta carga tributária, que chega a ser cerca de 39% do nosso país. Aliado ao chamado custo país, faz com que o custo de produção seja aqui bastante elevado, e isso afugenta o capital nacional industrial e até impede a entrada de corporações multinacionais em nosso país, que buscam o destino, que é o destino exatamente à Ásia, em particular a China. Então, ano após ano, nós percebemos exatamente isso, né? Que o PIB da indústria ele está caindo ano após ano. Mas há de se ressaltar algo muito importante, o crescimento do PIB, que é o PIB oriundo de onde? Da agricultura, do agronegócio. Hoje ele está em cerca de 5%, mas ele está cada vez maior, já que esse PIB cresce cerca de 10% todo ano. A gente vai lembrar que são exatamente as commodities agrícolas que salvam a nossa balança comercial. O Brasil ele tem uma safra recorde ano após ano.
A safra de 2013 foi calculada em cerca de 193 milhões de toneladas, o que faz do Brasil a segunda maior potência global da agricultura e com viés de se tornar a maior potência ao passar, a partir de 2020, ao passar dos Estados Unidos. Outra coisa a falar é o seguinte, que quando nós dividimos o PIB pela população, o que é que nós temos? A chamada renda per capita. A renda per capita do Brasil hoje, que ela foi aferida, realmente é do ano passado, é de cerca de 24 mil reais. Né? É claro que é uma renda per capita média, ela não chega a ser tão alta como do Luxemburgo, que já experimenta uma renda per capita superior a 100 mil dólares, não é tão baixa como do Burundi, que é apenas de 100 dólares, mas renda per capita média. Só que é bom que a gente saiba também que isso é um mero dado ilustrativo, não representa a realidade brasileira. Isso por quê? A gente vai lembrar que tem um índice com o nome de índice Gini, que ele mede a concentração da riqueza. E esse índice, ele é sempre de 0 até 1. Quanto mais próximo a 1, maior será a concentração da riqueza. E o índice do Brasil, é bom que frise bem isso, é 0,6, ou seja, somos a 10ª nação do mundo mais desigual. Isso, em dados estatísticos, significa dizer que 10% da nossa população chega a concentrar 52% da renda. E quando nós falamos do índice Gini ligado ao campo, que é 0,8, esse sim passa a ser maior, uma vez que o Brasil tem a maior concentração de renda do mundo, onde 1% da população chega a concentrar 47% das terras que existem, perfeito? Então a gente vai falar que a renda per capita é de 24 mil reais, perfeito? Bom, outra coisa a falar são as nossas reservas. O Brasil hoje é a 4ª nação do mundo que mais tem reservas cambiais, que já somam cerca de 368 bilhões. É claro que temos uma dívida, né? Uma dívida que é a dívida externa em torno de 261 bilhões, mas é bom lembrar que além da dívida externa, a dívida interna, que hoje está a cerca de 1,3 trilhões, ok? Bom, e a balança comercial do Brasil é algo realmente muito importante a conhecer. Desde 2001 ela vem correndo de forma superavitária. Ela é positiva o ano passado em cerca de 2,5 bilhões de dólares, mas foi o menor superávit de toda a década. Infelizmente, essa balança foi positiva graças a uma manobra fiscal feita pelo governo federal e essa balança comercial é feita basicamente assim. Até 2005, né, nessa balança pesavam os produtos manufaturados, já que esses agregam valor. Mas, infelizmente, nos últimos anos, a gente tem percebido que a presença cada vez maior, cada vez mais maciça de quem? Das commodities. Lembramos o que são commodities? Commodities são produtos primários, que eles são agrícolas ou são minerais, são produtos que são negociados em bolsa de valores, já que são uma mercadoria futura. E no Brasil, a gente tem um destaque dos seguintes produtos. Nós temos hoje, nós percebemos aqui no nosso slide, temos aquilo que o nosso país mais exporta para o mundo, que é o minério de ferro, né? Somos o maior produtor e exportador do minério de ferro do mundo. A gente pode citar também a soja, que o Brasil se tornou, nos últimos anos, não só o maior produtor, mas o maior exportador de soja. Esse grão ele avança a passos largos em nosso país, em particular, uma parte do Nordeste e da Amazônia com o nome de Matopiba e as bordas da floresta amazônica também. Então, vamos lembrar também que outro produto que nós exportamos em grande quantidade, que é o café. Podemos falar que 30% do mercado mundial do café é oriundo do Brasil. Os automóveis, uma vez que o Brasil hoje é o 4º maior mercado mundial de automóveis, nós produzimos hoje nesse país cerca de 3,8 milhões de carros e esse é um setor tão importante que movimenta 12% do PIB do nosso país, perfeito? E quanto aos nossos parceiros? A gente vai lembrar que no contexto do Mercosul, o nosso maior parceiro chama-se Argentina, que infelizmente, devido às medidas restritivas do governo Kirchner, as exportações do país Brasil, Argentina, estão cada vez menores, que comprometem em grande parte a nossa balança comercial, em particular nos bens manufaturados. A gente pode falar também da União Europeia, os países que mais nos compram e mais nos vendem são exatamente da União Europeia, a Alemanha e a Holanda. A gente pode falar nos Estados Unidos, mas nos últimos anos, o maior parceiro do Brasil hoje é a China. Enquanto nos últimos anos, nas últimas décadas, os americanos voltaram as costas ao nosso Brasil, os chineses chegaram com força total. Esse país hoje, a China, já é a nação que mais compra, mais vende, mais investe no Brasil. Hoje, cerca de 18% das nossas transações comerciais são com a China. A gente pode falar, a título de ilustração, que do nosso pré-sal, hoje cerca de 20% do que já é exportado se destina ao mercado chinês.
Do nosso ferro, 40% que produzimos vai para a China e da soja chega a ser cerca de 60%. A gente pode lembrar também, né, que quando o Brasil exporta uma commodity agrícola, como a soja, o lucro é muito pouco, apenas 10 centavos de dólares. Quando o país exporta um bem manufaturado, como um automóvel, esse valor vai muito mais, já que ele vai agregar muito mais valor. A gente pode falar também hoje da chamada taxa Selic, né, que é a taxa básica de juros do Banco Central. A cada 45 dias o Copom se reúne e traça as metas, né, econômicas para o próximo mês. E essa taxa Selic, ela vem aumentando nos últimos meses. Ela já está em torno de 10,75%. Isso para quê? Para justamente o quê? Para impedir o aumento da alta inflacionária, perfeito? A gente vai falar uma coisa da inflação. O nosso país hoje ele não tem, na verdade, a hiperinflação que já teve nas décadas de 70 e 80, que ela chegou a ser até de 2, 3 mil % ao ano. Hoje a inflação ela é controlada. Algo em torno, a inflação do ano passado ela foi de 5,9%, mas a inflação é essa que já extrapolou o centro da meta, está cada vez maior a pressão inflacionária, onde o governo tem que cada vez mais corrigir através de quê? Da Selic, para impedir, assim, em parte, o ímpeto do consumo dessa classe, que é a classe C, que é a classe que mais contribui para o consumo do país. Outra coisa que podemos falar com relação ao nosso país é a atual taxa de quê? De desemprego, de 5,4%. Diferentemente da União Europeia, que tem uma taxa em torno de 12%, de países como Grécia e Espanha em torno de 27%, essa taxa hoje é em torno de 5,4%. E nós sabemos que em economia, quando o desemprego está na casa de 5%, significa dizer que isso é o chamado pleno emprego. Há emprego desde que haja, na verdade, qualificação. Então vamos então fazer aqui um apanhado do que nós falamos até agora com relação à macroeconomia do nosso país. Nós falamos que o Brasil hoje é a 7ª economia mundial, com viés, com tendência a se tornar a 6ª economia, e se a previsão do Banco Americano Goldman Sachs estiver correta, poderemos chegar a ser a 5ª economia global. Outra coisa que falamos hoje é com relação ao nosso PIB, né? 4,7 trilhões de reais, teve um aumento de 2,3% em relação ao PIB do ano de 2012. Outra coisa é que o setor que mais contribui é exatamente o setor ligado ao serviço, puxado pela expansão do consumo da classe, que é a classe C. Nós falamos também que exatamente o PIB da indústria esse diminui a cada ano devido ao quê? A chamada desindustrialização que ocorre hoje em nosso país. Mas uma coisa muito importante que o internauta tem que saber é o crescimento do PIB agropecuário. Hoje esse setor, ele emprega cerca de 20% da população economicamente ativa do país e responde por mais de 1/3 das nossas exportações. O nosso país ele tem reservas substanciais que quase chegam a cerca de 400 bilhões de dólares, que nos blinda até em parte dessa crise que o mundo hoje está passando. Uma coisa a falar é da mudança da nossa balança comercial, que ela está cada vez menor, né? Infelizmente, nosso país vem exportando mais o que? Commodities do que bens manufaturados. Isso nós ganhamos em volume, mas perdemos, na verdade, em valor. Perfeito? Então, nós vamos terminar por aqui, dando o nosso forte abraço e nesse programa que é dedicado para você de todo o coração. Meus queridos, fique com Deus. Até a próxima.